Oi pessoal, vamos falar de whey? Vocês vão ver que hoje, propositalmente, eu vim vestida de roupa normal, não de roupa de academia, para vocês lembrarem que embora o pessoal que faz exercício, os atletas, eles gostem muito do whey, ele não é só usado no exercício. Hoje a gente tem indicações dentro da medicina, como por exemplo, a reconstituição de um sarcopênico. É importante a gente entender o que é o whey e para isso eu trouxe uma gambiarra, né? Então, aqui em cima eu coloquei leite que foi decantado e separou e deu essa aguinha. Aqui a gente chama de soro do leite. Dentro desse soro do leite a gente tem uma riqueza imensa. A gente tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz dentro da gente. A gente tem que ingerir na forma de comida. E um especificamente chamado de leucina é extremamente importante para a nossa musculatura. A leucina, ela consegue ativar um sistema muscular chamado de mTOR. É o mTOR que vai decidir se a gente cria massa muscular, se a gente poupa massa muscular, se a gente reconstitui ou não. Então, quando a gente tem a entrada da leucina no sistema mTOR, a gente tem o que? Um aumento dessas coisas, da reconstituição, da criação de massa magra. Então, a partir do momento que a gente ingere o whey, a gente tem que entender assim, que tipo de whey? Então, esse soro de leite, ele pode ser apresentado na indústria farmacêutica como um suplemento chamado de whey concentrado, que é o quê? É quando ele está integral ali, ele vai ter gordura, ele vai ter lactose, né? Ele vai ter uma fração aí de proteína em torno de 70% a 80%. A indústria pode pegar esse whey e dar uma separada em algumas coisas e chamar ele de isolado, quando a gente não tem mais muita gordura, quando a gente tira a lactose, e a indústria pode pegar ainda a proteína desse whey e partir um pouquinho em frações menores chamadas de peptídeo, isso a gente vai dizer que é um whey hidrolisado. Na prática, essa manipulação do whey faz com que ele se torne um pouco mais caro e quanto mais manipulado, menos palatável, mas os estudos mostram que em termos de rendimento eles são bastante semelhantes. Então, o whey hoje é usado para várias atividades esportivas, tanto para aquelas que levam a uma exaustão, para que a gente possa fazer a recomposição da nossa força e da nossa musculatura, tanto para aquelas que precisam de ganho de massa magra. Então, o whey é extremamente utilizado, só que dentro da própria medicina esportiva, a gente tem lacunas em relação à segurança no adulto, e essas lacunas são maiores na pediatria porque a gente tem pouco estudo. Então, os estudos que a gente tem, eles são de pequeno prazo, com doses diferentes de whey, com tipos diferentes de whey. E o que a Sociedade Americana de Esporte fala é o seguinte: se a gente decidir usar whey para criança, a gente tem que estar ciente que ele tem que ser manipulado por pessoas que entendam desse uso, porque a gente pode extrapolar a quantidade de proteína no dia. Bom, uma criança que tem uma alimentação bastante coordenada, bastante variada, ela já pode atingir as DRIs de proteína já com a própria alimentação, e se a gente extrapolar isso, a gente pode ter intercorrências na função renal, a produção de acne, tem estudos mostrando exacerbação em comportamento agressivo, e a gente pode ter aí a longo prazo um sobrepeso e obesidade. Então, hoje, o que a Academia Americana de Esporte fala é, mesmo em atletas, né, mesmo em jovens que sejam esportistas, o ideal é sempre indicar que eles possam ter essa reconstituição de massa magra através de alimentação e exercício bem executado. Se for optado por uso de whey na infância, ele tem que ser feito por profissional que entenda do assunto.